Certamente, numa grande e média organização, uma média e grande empresa, existem pessoas que desempenham a função de vendas. Possivelmente, você que está acompanhando essa discussão, seja um desses vendedores. E eu acho que a mensagem de hoje ela é direcionada para você. Aquele profissional que está representando produtos ou serviços da sua organização e que vende para outras empresas também de grande e médio porte, naquilo que a gente chama de B2B, ou Business to Business. Esse tipo de venda, normalmente é uma venda de uma certa forma complexa, que envolve, tanto do seu lado, quanto do lado do seu cliente, muitas partes. Especialistas, pessoal do departamento jurídico, enfim. Existem financeiro, no momento de assinatura de contrato, compras. Mas normalmente a objeção, o seu preço é muito caro, eu tenho fornecedores que cobram mais barato, eu tenho fornecedores que fazem melhor e em melhores condições, são objeções muito comuns que a gente enfrenta. E eu acho que a manifestação de hoje tem a principal intenção de interessar essa questão. Eu, dentre as inúmeras negociações que eu conduzi, vivi, aprendi, tomei muita rasteira e muito tombo também, em situações que me ajudaram hoje a usar algumas dessas ferramentas para vencer essas objeções. E eu queria dividir com você algumas delas. E a primeira coisa que eu queria começar normalmente, quando a gente está numa situação de negociação, chegando muito próximo dos finalmente, é um momento de tensão. E a tensão, ela se manifesta talvez até de uma maneira emocional, né? Ou seja, é aquele frio na barriga na assinatura do contrato, são aquelas 200 últimas perguntas que são feitas pelo departamento de compras, que, diga-se de passagem, está ali sim para tentar uma condição melhor, está ali sim para baixar o preço, pois eles são medidos por isso, né? Eu acho que essa tensão, à medida em que nós nos preparamos, não só reconhecer que ela existe, mas que a gente se prepare. Conhecimento é uma das maneiras de se preparar, experiência é outra, sem dúvida, vai fazer com que a gente consiga conduzir de uma maneira mais efetiva. Mas acho que a primeira ideia que eu queria discutir em relação a essa questão é lembrar a mim, a você, que independentemente da função que eu desempenho enquanto vendedor e o interlocutor do qual eu estou interagindo, ou o principal interlocutor no momento da compra, também com o qual eu estou interagindo, nós somos pessoas ou indivíduos que estão representando os interesses das suas organizações, né? Eu tenho metas de vendas, ele ou ela tem metas de projetos que precisam ser conduzidos e que aquele serviço que eu estou vendendo atende diretamente àquela necessidade, o serviço, o produto, enfim. Então existe uma certa movimentação para que aquele negócio realmente aconteça, né? E em especial é lembrar que a atenção ela é focada no objeto de negociação, não nas pessoas. Porque quando a gente consegue se separar um pouco a ideia dos problemas ou do objeto de discussão, objeto de tensão talvez, das pessoas, a gente começa a olhar para esse momento da negociação talvez com outros olhos. E lembrar, de novo, que nós estamos lidando diante de uma situação onde indivíduos estão verdadeiramente defendendo as melhores condições para suas empresas, para suas organizações. Queria começar com essa discussão, porque no momento da tensão, a gente, eu, você, ou qualquer profissional que atua nesse segmento, vai ser bombardeado por esses gatilhos emocionais, talvez. E eu acho que a fundação de uma boa condução dessa objeção, ou de vencer essa objeção, está na minha habilidade de responder ao invés de reagir. E o que eu quero dizer com isso é, reação
ela normalmente está associada à ideia de o calor do momento, né? Quantas vezes a gente não tomou uma decisão no calor do momento, passou 1, 2 horas depois a gente se arrependeu daquela decisão tomada. Tenho certeza que você já passou por isso, seja no trabalho, seja em outros fóruns. Então a reação no momento de o seu preço é muito caro, vai ser, então eu vou te dar 60% de desconto, ou eu vou introduzir uma condição que eventualmente talvez possa comprometer a lucratividade do projeto, serviço, enfim, que eu vá oferecer para aquele cliente. Então reação tem um pouco a ver com o momento, né? e ela é tomada no calor da emoção. Para mim, resposta, e aí eu volto na questão da resposta, é você tratar essa questão com sabedoria, conhecimento, talvez até maturidade, domínio e controle da situação. Então, quando você é colocado, o seu preço é muito caro, ou eu tenho clientes, ou eu tenho fornecedores que eu pago mais barato pelo mesmo serviço, dizer que eu também tenho clientes que pagam mais por esse serviço. É uma maneira, obviamente você vai fazer de uma maneira educada, polida, mas é uma maneira de responder a essa objeção. A segunda maneira de você também responder a uma objeção no momento em que você se sente, ou você sente que aquele interlocutor, aquela interlocutora está tentando apertar alguns botões, né, emocionais, é você, mas o seu preço é muito caro, mas o meu preço é muito caro? Ou seja, você esticar um pouquinho a sua resposta, repetindo exatamente aquilo que aquele interlocutor ou aquela interlocutora acabou de falar, e ficar em silêncio, invariavelmente você vai criar uma certa tensão no ambiente. Ou seja, é aquela história do feitiço virar contra o feiticeiro, né? Você não está sendo o objeto ou alvo da tensão. Você está recebendo aquele ataque, talvez, não sei se é a melhor maneira de descrever, mas você está respondendo com segurança, com domínio, com conhecimento, né? E aí você volta a atenção para o seu interlocutor. Porque é um jogo, né? Existe uma expressão que a gente fala aqui nos Estados Unidos de hate the game, not the player, né? Odeio o jogo, mas não odeio os jogadores. Acho que talvez essa é um pouco a ideia dessa questão. Mas você responder dessas duas formas pode ser, já ficam aí 2 dicas para você guardar no momento em que tiver numa discussão desse tipo, né? Mas eu queria falar sobre 3 coisas, em especial sobre endereçar esse cenário, né? E voltar ou revisitar num ponto que eventualmente a gente consiga ou possa explorar muito mais ou aprofundar muito mais em outras manifestações. Mas aqui eu queria lembrar que, sendo uma venda B2B, invariavelmente você envolveu inúmeros interlocutores ao longo do ciclo de vida daquela oportunidade de vendas, né? Você falou com vários envolvidos que vão se beneficiar ou que vão ter que alterar a maneira como eles trabalham com a introdução de um produto ou de um serviço que eventualmente você vende, né? Então você conseguir, ao longo do ciclo de vida dessa oportunidade, identificar quem são esses interlocutores, que vão se beneficiar ou que vão ter que mudar a maneira como eles vão trabalhar, e conseguir medir o impacto ou o benefício que aquela solução ou produto que você vende ou está vendendo traz para aquela organização, eu acho que isso é uma premissa para combater essa objeção: o seu preço é muito caro, eu tenho fornecedores que cobram mais barato. Então esse exercício meticuloso de falar com gente, de levantar números e conseguir realmente materializar esse benefício de maneira numérica, e eu digo isso porque o seu preço é um número. Então você tem que combater essa objeção do o preço é muito caro com outros números. E eu vou falar daqui a pouquinho até como. Mas levantar, como levantar esses números, a gente vai falar numa outra manifestação. Eu vou voltar nessa questão em alguns minutos, porque ela é essencial. Porque uma segunda maneira, ou uma outra maneira de você... então essa é a premissa, ou seja, identificar esses números. Lembrar que número, comparação entre preço e o benefício. A gente vai falar sobre eles mais. Porque no final do dia, se o custo da aquisição do produto ou serviço que você representa, ele tem que ser menor do que o custo da não tomada de ação por aquele cliente. E o custo ele se manifesta de várias formas, né? O tempo, perda de oportunidades, enfim. Existem inúmeras maneiras da gente medir
esse custo da não tomada de ação por aquele cliente com quem você vem interagindo ao longo dos últimos meses, semanas, enfim. Então você conseguir convencer ou materializar essa questão de que o custo do seu produto ou serviço é menor do que o custo da não tomada de ação, isso é uma informação essencial para você levar no momento em que você tiver essa objeção do seu preço é muito caro. A segunda questão que eu ia levantar é que normalmente, e por incrível que pareça, a minha experiência demonstra isso, não só de negociações que eu conduzi, ou até de observando negociações que colegas conduziram, é de que às vezes o preço, essa questão do preço, é uma objeção muito fácil de ser trazida. Talvez ela é a principal, a primeira objeção que alguém vai trazer. E ela, na verdade, muitas vezes pode estar fazendo o papel de uma cortina de fumaça. O que eu quero dizer com isso uma das maneiras de você identificar isso é realmente convidar o seu cliente, ou aquele interlocutor, aquela interlocutora, a ignorar. Fala assim, olha, estaciona ou tira da frente, faz de conta que preço não é o problema. Qual outra questão que está no caminho do fechamento desse negócio, da assinatura desse contrato, de bater o martelo? Porque normalmente, como eu disse, o preço ele pode estar fazendo o papel de uma cortina de fumaça. E existem outras objeções que podem ser levantadas naquele momento. Objeções do tipo, o seu produto tem funcionalidades maiores ou a mais do que a gente precisa, ou o tempo do serviço que você vai executar está muito extenso, e aí eu não consigo cumprir uma outra meta que eu tenho aqui para cumprir com a contratação do seu serviço, enfim. E diga-se de passagem, objeções que você, enquanto vendedor, enquanto vendedora, tem que levantar e endereçar. Mas você convidar o cliente a tirar a questão do preço até da cabeça dela, por um momento, pode te abrir as portas para conhecer ou identificar outras objeções que possivelmente o preço não é a principal. Estou cansei de ver a oportunidade sendo fechada com essa questão. E aí, voltando na questão do custo versus o custo da não ação, você realmente tem que convidar o seu cliente, em especial, até se não for uma pessoa com quem você interagiu diretamente, suponha que você esteja agora negociando com compras, que você nunca viu essa pessoa praticamente, né? Você usar os nomes, os números que você levantou, e foi um exercício muito difícil, diga-se de passagem, ao longo do processo de construção, ao longo do ciclo de vida daquela oportunidade de vendas, vai ser essencial. E eu volto na questão do número, porque, de novo, aquele comprador tem na cabeça um número, ele tem uma condição, ele tem informações que são, de uma certa forma, tangíveis. Se você apenas combater, o seu preço está muito alto, mas o meu produto é muito bom, mas o meu serviço, eu tenho a certificação XYZ, esse interlocutor já está treinado para descartar esse tipo de coisa. E aí, ao você cair nesses gatilhos emocionais, oferecer condições que podem até favorecer o fechamento do negócio, da oportunidade, mas podem comprometer uma eventual maior lucratividade, maior receita, enfim. Então só ficar atento, porque nessa hora você vai ter que trazer números. Então, olha, o nosso produto ele economiza 3 horas por dia de 20 analistas do seu time, e considerando que o analista na sua empresa ganha X por mês, é X por hora, então essa continha matemática você vai ter que fazer e você vai ter que ter ela na ponta do lápis, ou na ponta lá na hora da discussão com esse interlocutor. Então essa é uma outra forma de você combater essa objeção. Tá bom? Eu paro por aqui. Eu não sei se você, que é uma pessoa que acompanha as nossas manifestações, atua em vendas, em especial vendas no mundo corporativo, eu queria saber como você faz. Se essas dicas de alguma maneira foram úteis e quiser dividir aqui com a gente, poxa, eu aprendo, você aprende, todo mundo que está acompanhando também. Eu sou o Rodrigo Orzari, essa é a At Work Academy, e aqui é onde a gente divide com você, um profissional do mundo corporativo, as dicas, as ferramentas e estratégias para acelerar o seu crescimento profissional. Obrigado e até as próximas manifestações.